Boa noite, Anderson. Boa Muito noite. obrigado pelo transbordo de hoje, por esse assunto tão importante que você vai estar falando aqui conosco. É, Deus te abençoe e a gente vai estar aqui, né, tirando as dúvidas e te acompanhando aí no decorrer dessa reunião, beleza? Beleza, beleza. Eu que agradeço, Jéssica. Primeiro, amém, né? Deus abençoe a todos aí também. Como você disse no início, né? Sou novo aqui no grupo, acabei entrando mais para o final do ano agora. Só para me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Anderson, eu tenho aí 47 anos, sou casado, pai de dois filhos, dois meninos, um de 10 anos, o outro de 13, né? E a minha esposa chama Luciana e os meninos, o mais velho Daniel, o mais novo Davi. E eu conheci o Pablo, até foi por intermédio da minha esposa, no final de 2022, logo depois da eleição, né? E aí comecei a acompanhar o Pablo e deu assim uma chacoalhada na minha cabeça, sabe? Eu sempre sempre fui aí, né, estou ainda CLT, né, trabalho com consultoria já há algum tempo, alguns anos. Sou de formação em engenheiro mecatrônico, trabalho aí na área de automação industrial, na área de robótica, né, então a área de tecnologia. E fui conhecendo, acompanhando o Pablo até resolver fazer o Piorano. E dentro do Piorano, aí, o jogo da vida, muitas chaves viraram. Antes do Piorano, eu participei lá do SPR também, fiz o SPR também, muito bacana, né? E a partir daí, eu, a, muitas das certezas que eu tinha na minha vida acabaram deixando de ser certezas. E eu comecei a, a questionar muitas coisas, a mudar muitas coisas, e isso provocou assim uma reviravolta na minha família. Minha esposa acompanha o Pablo também. Ela não fez o Piorando, mas fez comigo, né? E indiretamente. E aí a gente está num movimento aí de, de prosperidade, né? Prosperidade geral, né? Só financeira. E isso, isso obviamente impactou bastante nos nossos filhos, né? Até por conta de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente viu, de comparar, né, o que a gente ouviu, o que a gente viu, estudos bíblicos que a gente já fazia e depois começamos a fazer com um olhar um pouco diferente. Isso também impactou, né? Então, o tema de hoje vem muito disso, né? Que a gente entendeu que em um dado momento a gente estava criando os filhos, né? Desde menino eu escuto isso, talvez a maioria aqui escute isso também, né? Eu crio meus filhos dessa forma, eu crio meus filhos daquela forma. E quando a gente abriu a cabeça, né, abriu a mente, entendeu a questão da criação, trocar a criação por treinamento, né, isso foi um boom, né, na, na cabeça. E por que, né, treinar os filhos da gente? Primeiro, porque, como está dito lá no Salmo 127, né, os filhos são como flechas na mão do arqueiro, né? E a gente, nós como pais e mães, nós somos os arqueiros. Então, o nosso trabalho é puxar esse arco o mais forte possível, o mais esticado possível, para que essa flecha ela voe até a máxima distância que ela possa alcançar, e daí para frente ela plante uma semente e faça a mesma coisa para frente. Mas para que isso aconteça, eles precisam estar preparados, né? Como é que você vai lançar uma flecha que está sem a pena, né? Por exemplo, ela vai cambalear, mas não vai chegar no destino. Então, basicamente, pessoal, diante disso, eu trouxe um
só um slidezinho com os tópicos que eu gostaria de falar. Eu vou ver se eu consigo projetar aqui. E onde que fica o compartilhado do Zoom, cara? Eu uso mais o Teams, eu acabei. Ah, já achei. Share screen. Deixa eu compartilhar aqui. Se vocês estiverem vendo, vocês me avisam, por favor. Estamos vendo. Beleza. Então, pessoal, a minha, a minha, meu transbordo de hoje, ela vai tratar principalmente desses 6 tópicos, né? E entendam, né? Esse transbordo, esse treinamento dos filhos, para nós aqui também na minha casa, está em construção, né? A gente tem adotado isso, tem aplicado isso e não se engane, as crianças elas questionam, elas resistem em algum momento. Eu, por exemplo, que tenho filho na idade mais próxima da adolescência, né? 13 anos, se a gente fosse judeu, né, tivesse na cultura judaica, ele não existiria essa adolescência, né? Ele estaria aí provavelmente a 1 ano do bar mitzvah dele, e seria para ele entrar na maioridade, ou seja, ser considerado um homem perante a sociedade judaica, por exemplo. Mas a gente, como cristão, né, a gente tem uma visão do crescimento das crianças de forma diferente. Então, o adolescente, né, que a gente chama de adolescente, que é uma fase pré-adulto, ele tem algumas questões que são mais complexas, principalmente em aceitar aí um treinamento. Então, a gente também passa por dificuldades, não é uma coisa simples de, de se aplicar, né? Então, os tópicos que eu queria tratar aqui hoje são, o primeiro, nomear os sentimentos, né? O segundo, regras e princípios. O terceiro, cumprir a palavra, né? Cumpra sempre sua palavra. O quarto, seja exemplo. O quinto, crie uma mentalidade forte. E o sexto, treine a fazer perguntas. Né? Esses 6, eles no conjunto vão dar uma base de treinamento para os filhos, na minha visão, assim, muito boa. Né? O primeiro deles, nomear os sentimentos, o que significa isso? Né? O seu filho, a criança, desde muito nova, né, ela começa a lidar ali com as emoções dela. Então, às vezes ela vai chorar, às vezes ela vai rir, às vezes ela ri e chora ao mesmo tempo, ela mistura essas emoções, né? E à medida que ela vai crescendo e tendo mais condição de entendimento, né, ela começa a precisar entender o que está por trás desses sentimentos, dessas emoções. Né? Então, por exemplo, se você está vendo um filme e o filme te deixa alegre, muitas vezes você se emociona e chora, mas o choro é de alegria. Então, o sentimento que está por trás dessa emoção é um sentimento de alegria. Né? Se você está com medo, você chora. O sentimento, a emoção é o choro, mas o sentimento que está por trás desse choro nesse momento é o medo. Como você ajudar o seu filho a começar a identificar quais são esses sentimentos que estão por trás das emoções, né? O, a forma de fazer isso é sempre através de perguntas. Apesar do item 6 aí, treine a fazer perguntas, por que eu coloquei como item 6? Porque ele permeia todos os outros e no final a gente vai ver que saber fazer as perguntas talvez seja mais difícil do que fazer propriamente a pergunta. Né? Então, nomear os sentimentos, né? Retornando aí ao item 1, fazer perguntas vai ajudar bastante a essa criança, ao seu filho e a você mesmo a entender qual é o sentimento que está por trás dessa emoção. Né? Então, às vezes, por exemplo, nos meus 2 filhos aqui em casa, às vezes eles estão discutindo e nem eles mesmos sabem por que eles estão discutindo. Então, há algum tempo atrás, eu resolveria isso interferindo na discussão e
separando os dois, colocando um para cada lado, né, corrigindo os dois, né, separadamente, dizendo não faça isso, não faça aquilo, não pode assim, tem que ser dessa forma, mas sem entender, sem fazê-los entender também o que está acontecendo por trás daquele episódio ali e por que o que está causando aquelas determinadas atitudes, né? Então, a forma de se fazer isso, de levá-los a entender qual é o sentimento, é através das perguntas, né? Então, por exemplo, tive um episódio com o meu filho mais velho aqui, onde ele ficou realmente muito irritado, né, com uma questão que aconteceu na escola dele, e ele chegou em casa é, muito triste, com a cara muito fechada, é, até sendo mais agressivo nas respostas e tudo mais. E aí a abordagem foi quando eu comecei a experimentar isso pela primeira vez, a abordagem com ele foi entender o que ele estava realmente sentindo, o que tinha realmente acontecido e fazê-lo entender isso. Então, comecei a fazer algumas perguntas, né? Perguntas, pessoal, mais nesse momento, as perguntas mais abertas fazem mais efeito do que as perguntas fechadas, né? Perguntas fechadas são aquelas de resposta direta, né? Sim e não, quero, não quero, é, fiz, não fiz. Perguntas abertas fazem a criança pensar na resposta que ela precisa dar. E quando ela pensa na resposta que ela precisa dar, principalmente relacionada às emoções que ela está sentindo, que ela está tendo, né? Ela precisa olhar para dentro dela mesma e entender o que é que está acontecendo ali para que ela possa responder. E algumas vezes vai aparecer um não sei aí. E é exatamente esse não sei que a gente consegue utilizar para explorar mais ainda o que é que pode estar acontecendo ali e fazer essa criança é, identificar qual é o sentimento primário que está gerando aquela emoção, seja aquela uma emoção negativa ou uma emoção positiva. Então ele chegou em casa bastante irritado e comecei a conversar com ele e a perguntar o que é que tinha acontecido na escola. Ele começou a me falar que tinha tido alguma brincadeira que ele não gostou e, e, e que a reação da turma não tinha sido legal e comecei a perguntar para ele, tá, e o que aconteceu depois disso? E ele foi me explicando, né, os fatos que aconteceram, até que, que ele começou a chorar e eu falei, por que é, qual é a emoção que você está sentindo aí? Ah, eu estou com vontade de chorar. Eu falei, mas por que você está com vontade de chorar? Ah, porque eu fiquei muito, muito triste com o que aconteceu. Eu falei, mas você ficou só triste? Ele falou, não, eu fiquei com raiva. Eu falei, pois é, então qual é o sentimento que está por trás de tudo isso? Ele falou, ah, principalmente é raiva. Ele, por ter 13 anos, né, mais velho, é mais fácil que a gente chegar nessa resposta. Ele falou, então, já que você está com raiva, como é que a gente pode tratar essa situação para que a raiva seja amenizada e você possa mudar o seu sentimento? Então, a gente começou a analisar tudo o que aconteceu e como ele poderia atuar. Afinal, ele tem que entender, a gente tem que entender sobre o que a gente pode governar naquele momento, né? Como o Pablo fala muito de ser um governante, né? Você precisa ser um governante em todos os momentos da sua vida, não não somente na sua vida financeira, como marido, né? Ou como pai, no caso das mulheres, ou como esposa, ou como mãe, ou como irmã, ou como filha, né? Você precisa governar em todos os momentos, inclusive nas emoções negativas, entendendo quais são os sentimentos que são os primários ali por trás daquelas emoções e tratando, identificando esses sentimentos e tratando a situação de forma que você consiga fazer a ressignificação dele da forma mais rápida possível e mais adequada, né?
para as crianças, isso é mais difícil. Eu digo crianças, apesar dele ter 13 anos, ele ainda é criança, né? 14 anos, 15 anos, começa aí a entrar na adolescência, como eu disse no início, se fosse uma outra cultura já seriam adultos, mas eles precisam chegar nessa idade conseguindo lidar com esse tipo de coisa e caminhar sozinhos nessa aventura aí que é identificar os sentimentos. A partir da hora que você nomeia os sentimentos, que a criança consegue nomear os sentimentos, automaticamente ela vai resolver os conflitos dela de forma muito mais rápida, porque a hora que ela tiver aquela emoção, ela vai conseguir nomear exatamente o sentimento que está por trás daquela emoção, né? E a partir daí ela consegue lidar com isso de forma mais concreta, uma vez que ela entende exatamente o que está acontecendo. Deixa de ser algo tão abstrato, né? Começa a se tornar algo concreto, algo que ela conhece. Então, nomear o sentimento é extremamente importante e é o início de tudo. Uma vez que você consegue treinar o seu filho a fazer esse tipo de identificação, ele vai partir de uma base bem mais forte para poder entender o item 2 aí, por exemplo, que são regras e princípios. Aí, pessoal, vocês fiquem à vontade para me interromper, tá? Me perguntar, fica à vontade mesmo. Não precisa esperar até o final se não quiserem, pode perguntar. Agora, eu não sei, o Gessé, se como é que a gente conduz as apresentações que eu participei, né? O pessoal perguntou mais no final, mas se quiser perguntar agora também não tem problema não, tá? Então aí a gente passa, pessoal, para o segundo item, né? Regras e princípios. Então, entendendo os sentimentos, vai ficar muito mais fácil até deles entenderem essas questões de regras e princípios. Você criar regras é sempre bastante importante, né? Até para você conduzir a vida dentro da sua casa. Em todo lugar que você vai, né, como pessoa dentro da sociedade, existem regras que precisam ser atendidas, né, até para que a convivência em sociedade aconteça de forma adequada, e dentro da sua casa não é diferente. Qual é o grande problema? É você criar uma regra e não existir a explicação, não existir o entendimento do porquê que aquela regra foi criada. Porque se você olhar no, no, no fim do dia, toda regra é criada para defender um princípio, né? Então, qual é, por exemplo, você não pode andar na rua, uma regra é você não pegar um item que é de outra pessoa, né? Essa regra está defendendo qual princípio? O princípio de ir e vir, o princípio da propriedade privada, por exemplo, né? Então, existe uma regra para defender o princípio. Na sua casa, não é diferente. Quando você cria regras, você não pode agir dessa determinada forma, você não pode falar com a sua mãe dessa determinada forma. Qual é o princípio que essa regra protege? O princípio é o respeito à mãe, o respeito ao pai, o respeito ao irmão, que vai culminar no respeito a todas as pessoas que são da convivência dessa criança. Então, se ela precisa conviver, se ela precisa respeitar as pessoas, existem algumas regras que a facilitam, na verdade, com que esse respeito aconteça. Então, a grande questão, né, que muitas vezes acontece dentro das casas, né, dentro dos lares, é você ter regras sem o entendimento dos princípios. Então, simplesmente, não sei se já aconteceu com vocês quando vocês eram mais novos ou com os filhos de vocês, né, da criança perguntar, eu posso comer um pirulito agora? E são 10 horas da noite, por exemplo, ou 9 horas da noite. E você falar, não, não pode comer o pirulito agora. Mas por que eu não posso comer o pirulito agora? Por que não?
essa resposta é uma resposta que vai criar uma interrogação na cabeça da criança e ela acontece muitas vezes. Por que não? Porque eu disse que não. Então, assim, você está usando uma autoridade que você tem, mas não está dando para essa criança um entendimento do motivo pelo qual ela não pode comer o pirulito. O motivo é simples, o motivo, qual é o princípio que esse que essa regra está defendendo? É que, primeiro, o pirulito é um doce. Um doce, num horário normal, já faria mal à, à criança, mas no horário de dormir, o excesso de glicose vai causar uma agitação na criança, vai atrapalhar o sono dela, ela não vai dormir direito e vai amanhecer cansada. Esse é o princípio. Então, se você não deixa comer o pirulito naquele horário, é, ao invés de falar por que não, explique o real motivo. Por mais que pareça que não, eles entendem muito bem qual é o motivo, qual é o princípio que está ali por trás do, da regra. Né? E esse exemplo que eu dei aconteceu comigo, tá, pessoal? Então, assim, a partir da hora que eu expliquei para o meu filho, aí nesse caso, meu filho mais novo, né, que gosta bastante de um doce, por que é que ele não podia comer o doce naquele determinado horário, ele, daí para frente, foi impressionante. Todas as vezes ele já chegava para mim assim, pai, eu queria comer um doce, mas eu sei que não pode porque vai atrapalhar meu sono, então eu não vou nem pedir. Eu falava, beleza, você já entendeu. Então, assim, as regras, elas existem para defender esses princípios. Então, quando a gente cria regras dentro de casa, a gente tem que ter muita atenção sobre o que, qual o tipo de regra que você está criando, porque ela precisa ser clara e, e o princípio que ela defende também precisa ser claro. Né? Aí a gente passa para o item 3, né? Cumpra sempre sua palavra. O que significa isso, pessoal? Cumprir a sua palavra. É você executar, você fazer tudo aquilo que você diz que vai fazer. Isso, esse item é algo extremamente importante, tá? É, já aconteceu comigo como pai de eu dizer que coisa simples, por exemplo, vou chegar do trabalho, vou levar você no parque para andar de bicicleta. E aconteceu de chegar do trabalho, ter um outro imprevisto, eu não consegui levá-lo para andar de bicicleta, os dois, e depois você cobrado disso, mas cobrado em que sentido? Ah, você falou para mim que ia me levar para andar de bicicleta e não levou, né? E assim, isso é muito, isso é muito crítico, porque se isso se torna recorrente, você começa a perder a credibilidade diante do seu filho. Se você se relacionar com uma pessoa que diz para você que vai te entregar algo, por exemplo, no seu meio profissional, se você tem uma entrega para fazer, você depende de alguém que vai fazer uma entrega para você. Essa pessoa diz que vai entregar em tal data e não entrega em tal data, normalmente você perde a confiança naquela pessoa. E todas as vezes que esse profissional tiver que te entregar alguma coisa, você vai ter um monitoramento muito mais forte em cima dele e, por vezes, né, até uma atuação diferente. Em relação aos seus filhos, não é diferente, tá? Então, se você se compromete, né, a fazer alguma coisa, se você diz que vai fazer alguma coisa, faça o que você diz. Portanto, muito cuidado com aquilo que é dito para os seus filhos. Esse é o pano de fundo, né? O, se você pensa no que você vai falar, porque se você falar, você tem que cumprir. Né? Não interessa se o que você disse é positivo ou negativo. Seja uma disciplina que você vai aplicar, seja um benefício, né? Uma diversão, um lazer que você vai proporcionar. Mas se você diz que vai fazer, você precisa fazer. Né? Então,
um ponto importante que eu citei aqui da disciplina. Então, se você diz para o seu filho, e isso é algo crítico, porque muitas vezes você está lidando com uma situação onde a criança está nervosa e você também está nervoso. Às vezes você está de cabeça quente, às vezes você está cansado. Tem uma série de motivos que a gente pode dar aqui para que isso aconteça, mas, como o próprio Pablo diz, a gente tem que governar sobre os sentimentos, né? Que começa lá na nomeação dos sentimentos. A gente tem que governar sobre as ações. A gente tem que agir da forma correta. Então, tomar muito cuidado com aquilo que você disser que vai fazer em relação a algum tipo de punição. Ah, eu vou, sei lá, uma coisa absurda assim. Eu vou te deixar no quarto no escuro durante 10 minutos. Se você disser uma coisa dessa, provavelmente você não vai fazer. E se você não fizer, o, a tendência é que o seu filho entenda que você diz aquilo para acabar, para resolver uma situação de momento, mas que aquilo nunca vai ser cumprido. Então ele começa a testar esse tipo de coisa. E à medida que ele vai testando e vai encontrando inconsistência, né, você começa a cair no descrédito. Então, cuidado com esse ponto, né? Cumprir a palavra é extremamente importante. Esse é um ponto que aqui em casa eu também já caí nele. Vocês veem que eu já dei uma falhada aí em alguns desses pontos, mas foi assim que eu aprendi, aplicando e começando a, a corrigir esses erros. Você quer falar alguma coisa, Gerson? Pode. Beleza. Então, assim, cumprir a palavra, né? Depois desse, dessa falha que eu tive, eu consegui corrigir isso e sempre passei a prestar atenção em tudo que eu disse, tudo que eu digo, né? Então, por exemplo, se eu tiver um episódio onde eu diga que, sei lá, eles têm aqui uma mesada, por exemplo, que eles costumam comprar algumas coisas, revendem na escola, né? Eles vão multiplicando esse dinheiro, é uma questão que a gente tem ensinado também, mas se, por exemplo, se ele se distrata alguém, ou se distrata a mãe, ou o pai, ou o irmão, e a punição é ficar sem a mesada, por exemplo. É, se eu disser que não vai ter a mesada não vai vir. E não adianta chorar, não adianta pedir pelo amor de Deus, não adianta pedir desculpa, perdão. Você vai estar perdoado, mas vai estar na disciplina do mesmo jeito. Ou seja, se você estivesse lidando com Deus, né, e cometesse um erro perante Ele, provavelmente, né, com certeza Ele ia te perdoar, mas dificilmente você estaria livre da disciplina, né? Ou seja, você está perdoado, mas a disciplina você precisa ter. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Adão e Eva no Éden. Deus condenou Adão e Eva? Não, ele perdoou Adão e Eva, mas eles sofreram a punição pelo fato da desobediência grave que eles tiveram. Eles foram expulsos do paraíso e, a partir daí, precisaram viver do suor do próprio trabalho, a mulher ter dores de parto, e a história que a gente já conhece, né, lá de Gênesis. Então, se a gente observar isso e sendo a gente imagem e semelhança do Criador, não há como você agir diferente dele nesses quesitos, porque é assim que você consegue ensinar os seus filhos. Então, essa é uma mensagem super importante, pessoal. Cumprir sempre a palavra, cumprir tudo que disser, o que disser que vai fazer, faça. Se for uma disciplina, dê a disciplina independente do que aconteça. Se for algo positivo, se for um lazer, cumpra com a sua palavra, faça com que esse lazer aconteça. Se tiver algum imprevisto, algo extremamente crítico que não dê, que vai impactar realmente no cumprimento disso, conversa antes, explica, negocia,
fala, olha, não vai dar para ser hoje, mas vai ser amanhã, em tal horário, com certeza, e cumpra essa mudança. Isso é extremamente importante, tá? E aí, isso vai culminar no nosso quarto ponto, que é ser exemplo, né? Seja exemplo. O que que significa isso? Consistência, pessoal. Coerência. Você significa você viver de acordo com aquilo que você prega. Você viver de acordo com aquilo que você diz que é o certo. Se você está treinando seu filho, ensinando seu filho a agir de determinada forma e agir de uma forma antagônica ou contrária, né, àquilo que você está dizendo, todo esse treinamento vai ser julgado por terra, porque 80% do aprendizado, vocês deram uma gugada aí, vocês vão ver esse percentual, 80% do aprendizado da criança é por observação. Ela aprende muito mais observando aquilo que você faz do que ouvindo aquilo que você diz. Então, se vocês observarem, o cumprimento da palavra e o ser exemplo estão extremamente interligados. A criança ela vai observar o seu modo de agir, o seu modo de, de atuar no dia a dia, como você trata sua esposa, como você trata seu marido, como você trata o irmão, né, dessa criança, caso ela tenha um irmão, como você trata as outras pessoas do seu convívio, como você trata o seu animal de estimação. Por incrível que pareça, até isso eles observam, eles vão aprender com com essa observação. Se você, por exemplo, vai corrigir seu cachorro e a correção que você dá no cachorro é uma correção mais agressiva, sei lá, dá um tapa no focinho do cachorro, a criança observa isso e se você prestar atenção, quando ela for fazer qualquer coisa com o cachorro e o cachorro fizer algo que desagrade, a forma de correção dela vai ser dar um tapa no focinho do cachorro também. E ninguém precisa ensinar isso para ela. Ela está observando você o tempo todo que ela está junto com você. Então, ser exemplo é algo extremamente crítico, extremamente importante. Você precisa agir de acordo com aquilo que você prega, ok? E esse é um ponto extremamente, extremamente importante. E aí a gente entra no nosso item 5, né? Criar uma mentalidade forte, né? Quando a gente passa ali pelos 4 primeiros tópicos, e aí, pessoal, não são 4 tópicos simples, né? A gente pode ver por aqui que realmente é bem complexo você ensinar isso, treinar isso com seus filhos. Na maioria das vezes, você tem que treinar em você primeiro para poder ensinar isso. E à medida que você vai treinando em você mesmo, você vai sendo exemplo. Esse item 4 vai ficando cada vez mais forte, né? Mas criar uma mentalidade forte. O que que é criar uma mentalidade forte? É você ter uma mente que está direcionada para resolver os problemas e os desafios que você tem na vida. Uma mente que tá condicionada, vamos chamar dessa forma, a ser a se recuperar muito facilmente, muito rapidamente, né, do, dos percalços que ela enfrenta na vida. Eu não sei quem teve a oportunidade de ler já o livro do Daniel de Oliveira, né, que é Destruindo o Impossível. E ele é um livro bem legal. Minha esposa comprou esse livro, né, a gente assistiu a palestra dele também. E assim, o que ele traz de experiência no esporte, eu ainda não terminei de ler, mas tem partes muito interessantes. O que ele traz de experiência do ultra triatlo que ele fez e como, né, a mente dele, a mentalidade dele é que fez ele suplantar todos os desafios. Ou seja, a, a sua mente, tudo acontece primeiro na mente, né? Depois, se você visualiza, vai acontecer. Se você visualiza, pode ser real. Basta você agir. Mas se você visualizou, com certeza você vai executar.
né? Então, a mentalidade forte é extremamente importante para isso. E quando a gente fala de mentalidade forte, vem muito aí a questão do medo, né? E o que que é o medo? Se a gente for pensar na origem desse sentimento, o medo nada mais é do que uma ferramenta que o cérebro tem, né, que o corpo tem para poder manter você seguro. Então, ele é uma ferramenta de proteção, de autoproteção, de sobrevivência, né? E a partir da hora que você consegue identificar esse sentimento, a gente volta lá no item 1, entender esse medo e o motivo pelo qual ele está acontecendo, você começa a analisar a situação de forma diferente e encontrar caminhos para poder contornar esse medo e continuar avançando no sentido do seu objetivo. É isso que é o treinamento para os seus filhos, né? Se ele está com uma situação crítica, qual é o tipo de mentalidade que ele tem que ter? O que que ele precisa pensar naquele momento para poder sair daquilo? Então, é nessa linha que a gente precisa trabalhar, mostrar opções, né? Tá, você está enfrentando uma dificuldade na escola. Ah, eu tirei uma nota baixa numa prova. Ok, você tirou uma nota baixa numa prova. Ah, eu vou tomar bomba, eu vou ficar de recuperação. Não, a mentalidade não é essa. Você tirou nota de uma baixa numa prova, vai para a próxima prova, né? Você vai olhar para essa nota baixa, você vai entender o motivo pelo qual essa nota baixa aconteceu e vai executar da próxima vez de forma diferente. Mas na sua cabeça, você já recuperou essa nota. Você já está olhando para a próxima prova. O que que eu fiz nessa primeira prova que eu devo fazer diferente para a próxima? E meu resultado vai ser diferente. Então, criar uma mentalidade forte é extremamente importante para isso, né? É assim, né, nesses momentos, principalmente os de crise, é que a gente consegue treinar nossos filhos a ter esse tipo de mentalidade. E aí a gente chega no último item, que é fazer perguntas, né? Treinar seus filhos a fazer perguntas. Se a gente observar em todos os 5 tópicos que a gente passou aqui, todos eles têm algum tipo de pergunta envolvido, né? Tem algum tipo de questionamento que a criança tem que fazer, seja para os pais, seja para os irmãos, ou seja para ele mesmo. Mas se a gente lembrar, né, quando o Pablo ensina sobre perguntas, né, lá no Jogo da Vida, em algumas palestras também, para quem ele deve fazer perguntas? Primeiro para Deus, depois para mim mesmo e depois para o próximo, né? Então, esses são os 3, exatamente nessa sequência. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, né? O que questionar, por que questionar e como questionar a situação que está ocorrendo. Um exemplo que aconteceu, isso aconteceu hoje, a hora que eu fui levá-los para a escola, os dois dentro do carro, a gente conversando, e eles começaram a me contar que viram um pássaro estranho na rua de casa um determinado dia. E aí um disse que o pássaro era preto e o outro disse que o pássaro era colorido. E aí o que aconteceu? Eles começaram a discutir a respeito da cor do pássaro. Não, o pássaro é preto, não, o pássaro é colorido. Ele tinha pena azul, ele tinha pena verde, ele tinha pena vermelha. Não, não tinha. Você tá, você tá daltônico. Aí começaram a se exaltar. Eu interferi nesse momento e falei com eles: gente, vocês estão discutindo por causa da cor do pássaro. Qual é a pergunta que deve ser feita nesse momento? Por que é que vocês estão discutindo? Né? Faz sentido essa discussão da ROI? Ela vai ter retorno? Vai ter o investimento de tempo e energia que vocês dois estão fazendo nessa discussão vai dar retorno para vocês? A resposta foi: não, não vai. Então, qual é a pergunta? Como é que vocês resolvem essa questão da cor do pássaro com a pergunta? Aí o mais novo disse: ah, pai,
Isso eu não sei. Falei, então eu vou explicar para você. Por que que você, Daniel, que é o mais velho, não pergunta para o seu irmão? Ô, Davi, eu vi o pássaro com a cor preta. Como que você viu o pássaro colorido? O Davi provavelmente vai te explicar em que posição do pássaro que ele viu colorido, por que que é que ele viu colorido, e aí você vai entender que de repente era um reflexo do sol nas penas, na posição que ele estava, ele viu colorido, que aqui pode ter sido é, uma parte do pássaro que você não viu que era colorido. E aí, o que que isso vai gerar para vocês? Vai gerar um aprendizado para os dois. Ao invés de vocês ficarem aqui gastando energia discutindo se o pássaro era preto ou colorido, vocês vão chegar numa conclusão de que, de repente, ele era realmente colorido e tinha um monte de pena preta também. E o que que muda nisso? Muda o ponto de vista. E isso vai valer para a vida de vocês dois daqui para frente. Por quê? Porque em tudo que você fizer, vão existir opiniões contrárias, vão existir pessoas que enxergam as coisas de forma diferente da sua. E se você for discutir com todas, você nunca vai dar ROI. Você nunca vai ter um retorno sobre esse investimento de tempo e energia. Para que esse investimento de tempo e energia tenha retorno, você precisa tirar alguma coisa dessa interação. E a pergunta é a melhor forma é, de tirar algo positivo da situação. Então, se você sabe fazer a pergunta é, naquele momento, você vai ter uma resposta, ou até essa resposta pode ser uma segunda pergunta que vai causar um aprofundamento ali da conversa e vocês vão chegar a uma conclusão que é satisfatória para os dois lados. Portanto, fazer perguntas é, é o item aí, talvez, o mais importante dos que eu falei, o mais difícil de ensinar a fazer, até porque, pelo menos para nós aqui, era o mais difícil de executar. Hoje a gente consegue fazer pergunta para praticamente tudo. Em alguns momentos a gente dá uma escorregada, mas na maior parte das vezes a gente consegue fazer as perguntas de forma aquela interação dê realmente ROI e a gente sai ali na frente com um passo maior dado. E a gente observa que os meninos eles começaram a aplicar esse tipo de coisa, né? Então eles aplicam com os colegas da escola, eles aplicam com os amigos mais próximos. Aí a gente vê eles executando, fazendo as perguntas e explorando isso. E é bem interessante. Então, assim, esse treinamento é contínuo, né? Com certeza vai ter um item 7 aí. E numa próxima oportunidade eu vou falar do item 7 também. Mas o que eu tinha para trazer para vocês hoje nesse transbordo eram esses 6 itens. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade. Espero que vocês tenham gostado. E foi o que eu planejei aqui para trazer para vocês, que é algo real que eu estou aplicando aqui dentro de casa, minha esposa também, junto comigo. A gente tem aplicado isso um com o outro, né? E treinado os meninos para fazer a mesma coisa. E, pessoal, posso dizer para vocês que a mudança tem sido incrível, assim, principalmente neles, né? A gente é adulto, já tem a cabeça mais tranquila para lidar com essas coisas, mas as crianças mais novas, né, eles têm ainda aquela ânsia de fazer as coisas acontecerem. Eu agradeço aí, estou à disposição para responder as perguntas. Muito bom, Anderson. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Muito bom mesmo. Eu queria já te agradecer, assim, né, por esse tempo que você dispôs de estar aqui conosco, por ter preparado esse assunto e poder passar todas essas informações, esses ensinamentos. Foi realmente muito positivo. Eu acho, inclusive, que
que isso foi tipo um pontapé inicial para ter muitos outros assuntos ali, né, que podem ser Uhum. abordados dentro de cada um desses tópicos. Então, se for possível, né, numa outra oportunidade, já que a gente está encerrando o ano, né, de 2023, 2024, de repente a gente até abordar mais a fundo cada um desses temas, né? Eu acho que isso é muito válido, tá? Não. Muito obrigado mesmo. Eu vou encerrar a gravação aqui nesse momento, depois a gente continua, tá bom? Tá Eu joia. vou deixar aqui também a mensagem de quem quiser participar desse grupo, entrar na descrição do vídeo, que vai ter as informações de como acessar, tá bom? Valeu, boa Legal. noite. Boa noite.